Bom dia, meus amados, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à presença de Deus. Podem sentar, graças a Deus, já estamos aqui na primeira reunião de hoje, né? E hoje vai ser um dia de bênção, hoje vai ser um dia na presença dEle. A semana que começa com Deus termina como? Com vitória, amém? O dia que começa com Deus termina com vitória, a semana que começa com Deus termina com vitória. E nós vamos aqui apresentar-nos diante de Deus, Deus vai falar conosco, amém? A mensagem de hoje é a serpente no deserto. Eu estava meditando ali antes de entrar, né, e Deus colocou essa palavra no meu coração, muito forte, tá bom? Vamos lá já entrar no texto sagrado, Hebreus capítulo 12, é o nosso ponto de partida. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Ô Gil, quem que está lá na mesa de som hoje? Ô Gil, aumenta um pouquinho o meu microfone, o meu retorno, por favor. Hebreus 12, 1. Tá? E quem está pelo canal do YouTube, quem está pelo Facebook, quem está pelo TikTok, sexta-feira nós tivemos 1.000 pessoas ao vivo na pregação do TikTok, glória a Deus, né? 1.000 pessoas ali na transmissão, e vamos lá, e vamos avançando, né? Se não vai de um jeito, vai do outro. O importante é a palavra chegar, amém? Vamos lá, queridos, Hebreus 12, versículo 1, olha só: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, as pessoas nos observam, amém? Nós estamos sendo constantemente observados, ainda mais quando nos declaramos da fé, é verdade ou não é? As pessoas parece que elas ficam tentando esperar um furo, uma falha para dizer, ó, isso é crente, esse aí, não é assim que acontece? Quer dizer, estamos aqui, ó, diante de uma nuvem de testemunhas, nós somos observados pelas pessoas e pelo inimigo, né? Então o que o Paulo está falando, está querendo dizer para a gente? Ele vai dizer aqui, ó, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Existem coisas que não são pecado, né? Que não é pecado, que não é errado, mas que aquilo trava a nossa vida, aquilo embaraça a nossa vida. Então nós temos que deixar essas coisas que trazem embaraço. Às vezes por exemplo, a pessoa ficar em seriados, assistir seriado o dia inteiro, a noite toda, a madrugada toda. Não é errado assistir seriado, depende do seriado, né? Tem coisa que é bacana, que você aprende e tal, enfim, mas às vezes a pessoa está ali, ó, ela gasta a maior parte do tempo em algo que não vai trazer um retorno, não vai acrescentar espiritualmente. Tem um pregador que ele falou sobre isso, e ele assistia muito seriado, e Deus chegou para ele e falou assim, ó, você deveria reduzir um pouco isso aí, e passar a dedicar mais à leitura da Bíblia, à oração. E aí ele acatou aquilo, o ministério dele deu um salto, amém? Então, às vezes são coisas que vão consumindo o nosso tempo, que aquilo não é um pecado propriamente dito, mas é um embaraço, acaba embaraçando, acaba amarrando a nossa vida. Então nós temos que deixar essas coisas, né, que embaraçam, que prende. E aí ele vai dizer mais aqui, ó, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, para a gente poder vencer na corrida da vida, para a gente poder alcançar os objetivos que Deus tem para nós, Deus tem um bom plano para cada um de nós, amém? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao teu coração, Deus já preparou. Então, para a gente chegar nesse alvo, nesse objetivo, nós temos que deixar os embaraços, o pecado que de perto nos rodeia. E aí ele vai dar uma outra instrução aqui, ó, continuando aqui, ó, e corramos com paciência. Isso aqui é muito importante, irmãos. Correr com paciência, não é correr de uma maneira louca, não é correr de uma maneira desequilibrada, de uma maneira sem sentido, não, é você correr com paciência. Eu dei uma aprofundada aqui na tradução dessa palavra, né?
E esse correr significa o quê? Do grego, né? É trechô, que significa avançar rapidamente. Em outras palavras, Deus quer que você avance, e tem outro significado aqui, fazer progresso. É o que eu sempre falo aqui, a nossa caminhada de fé, a nossa vida de fé, ela é progressiva, progressiva. A gente vai crescendo de glória em glória, a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo. Se você fizer um comparativo da sua fé hoje, como que ela está hoje? Será que a sua fé hoje é mais progredida? Ela progrediu mais do que há 1 ano, 2 anos, 3 anos, do que há 10 anos, não é? É aquele gráfico da fé, né? Como que está o gráfico da nossa fé? É uma subida, está subindo, é crescente, ou é uma fé que está diminuindo? Sabe? Então nós temos que correr, nós temos que progredir. Quem está compreendendo isso? Deus quer que você progrida, Deus quer que você avance, mas não é só avançar, é correr com paciência, do grego essa palavra paciência, ela tem um significado, hipomoné, são 2 palavras juntas, hipo significa de baixo, sob, sob, moné significa permanecer, ficar. Então essa paciência significa permanecer debaixo de pressão. Olha só, nós vamos enfrentar pressão, problemas na vida. Todos nós temos problemas, não é verdade? Todos nós temos problemas, BOs, bronca para resolver lá fora. Alguém aqui não tem problema? Todos nós temos, não é verdade? Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para eu nunca mais ter problema nessa vida. Sabe qual que é a oração? Já fizeram, já perguntaram isso para um pastor. Chegaram, o pastor falou: pastor, ora para mim para nunca mais ter problema. O pastor foi lá e falou assim: Deus, leva ela embora dessa terra. Quem está entendendo isso? Não tem como, irmãos. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ter o quê? Aflição, nós vamos ter problemas. Mas o que Deus quer que a gente faça? Permaneça, amém? Aguenta a pressão. Pastor, eu não vou aguentar. Vai, Deus é contigo. Pastor, os problemas são muito grandes para mim, Deus é maior do que todos eles, amém? Então é correr com paciência, é você progredir debaixo de pressão, é você progredir debaixo dos ataques dessa vida. Às vezes o nosso problema, muitas vezes, eu me incluo, nós, o ser humano, às vezes a gente olha muito para o problema e pouco para a solução, irmãos. Às vezes nós vamos nos deparar com pessoas que são muito negativas, elas só conseguem ver o problema, mas para cada problema, meus amados, Deus tem pelo menos 7 soluções. Você sabia disso? Eu falei isso na sexta-feira, no entendimento que Deus deu. Olha só, para cada problema, para cada situação que surge contra você, existe pelo menos 7 saídas. Não é o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio? Por um caminho o inimigo vem, quer dizer, o problema vem. Mas por 7 caminhos ele tem que o quê? Fugir. Então olha só, para cada problema tem no mínimo 7 alternativas. Só que às vezes nós estamos tão vibrados, focados no problema, que a gente não consegue ver as saídas. E Deus tem saída, amém? Então nós temos que correr com paciência, enfrentando os problemas da vida, os problemas espirituais, emocionais, enfim, que o mundo oferece. Mas o mundo não oferece só problema, não, irmãos. Tem muita coisa boa que Deus quer que você viva nessa terra, amém? A bênção é maior do que a maldição. Mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo, que estão lá fora. Então nós temos que correr com paciência, aguentar a pressão, Ele está dizendo aqui, o 12, E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E como que a gente consegue isso? É aqui que está a chave da mensagem, o versículo 2, coloca lá para mim. É a Gorete que está lá? Não, é o Leandro, né? Vamos lá, versículo 2, olhando para Jesus, autor
e consumador do que, igreja? Da fé. Então você vai correr com paciência. Outra coisa que dá para acrescentar aqui, ó, no correr com paciência, agilidade com perfeição. Amém? A gente só consegue ser perfeito no que fazemos com paciência. Deixa eu só pegar um versículo aqui, ó, Tiago 1, capítulo 1, versículo 4. Coloca ali para mim, Leandro. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Olha lá, tenha porém o quê? A paciência. Vamos lá em voz alta? A sua obra perfeita. Então, com paciência, a nossa obra ela é perfeita. Amém? Então, correr com paciência, agilidade e perfeição. E como que a gente alcança isso? Agilidade, perfeição, agilidade e resistência. Você aguentar a pressão, a bronca do dia a dia, né, as investidas do inimigo, lá em Hebreus, o 12:2, coloca lá de novo lá, 12:2, é aqui que está a chave, olha lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olha para Jesus, olha para a palavra. Vamos lá no Antigo Testamento, deixa eu pegar aqui a referência, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vinte, 12. Pega o versículo 1, só para entrar aqui, ó, só para você entender um pouquinho do contexto. Capítulo 20, versículo 1. Diz assim, ó, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos abonitas, vieram a peleja contra Josafá, eles vieram para guerrear, eles vieram contra eles. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Irmãos, existem notícias que a gente não quer que cheguem, é ou não é verdade? Às vezes tem notícias que a gente nunca quer ouvir, mas de repente aquela notícia chega. Às vezes tem coisas que a gente nunca quer ouvir, mas de repente aquilo que a gente teme vem. E quando a notícia chegou para Josafá que vinha contra ele uma grande multidão, esse homem temeu, ele teve medo, é humano, ser humano, e diz aqui, ó, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, é aqui que está a chave, para você não focar no problema e focar em Jesus. Vida de oração. Comece a orar. Pastor, recebi a notícia, apareceu o diagnóstico que eu não queria que fosse aquele diagnóstico, acabou acontecendo, o médico disse que a doença é agressiva, e quando eu recebi o diagnóstico eu fiquei sem chão, parece que abriu um buraco, uma vala, eu me vi sem reação. Então o que você faz, meu amado, minha amada? Comece a orar, comece a buscar a Deus. Eu fui pastor em Santa Catarina, e nós fazíamos uma campanha de sexta-feira na época, a gente entregava o pão, entregava a água na igreja. As pessoas criticam as nossas campanhas, mas essas campanhas que nós fazemos, já abençoou e curou muitas pessoas, e a gente entregava, lá em Êxodo 23, 25, está escrito assim, abençoarei o vosso pão, a vossa água, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Deus tirei, a gente começou a entregar o pão e a água na sexta-feira, e tinha uma mulher, o nome dela era Marci, é Marci, né? Ela continua viva ainda, para a glória de Deus. Isso faz o quê? Uns 12 anos atrás, 12 a 13 anos atrás, que aconteceu.
e ela foi diagnosticada com câncer na mama. O médico falou para ela que o câncer dela era muito agressivo, ela ia entrar na sessão de quimioterapia, radioterapia, para ela conseguir viver mais 6 meses. Irmão, que notícia, hein? Não é? Já pensou se ouviu uma coisa dessa da boca de um médico? E quando ela recebeu aquela notícia, ela disse: pastor, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão. O médico falou que ia passar por todo aquele tratamento, por toda aquela dor, para poder me manter viva por 6 meses. E o que ela fez? Isso aí foi uma direção que Deus deu para ela. Ela pegou o diagnóstico, ela foi no quintal da casa dela, céu aberto, de noite, e ela começou a orar. Ela ficou a noite inteira orando com aquele diagnóstico na mão. Ela falou: pastor, eu só terminei de orar quando amanheceu o dia. Isso é buscar Deus, irmãos. Amém? Isso é buscar Deus. Ela buscou, e na oração, Deus deu direcionamento para ela. Ela falou: Deus, eu não vou fazer quimioterapia, eu não vou fazer radioterapia. A minha quimioterapia vai ser lá na igreja. Isso foi uma direção que Deus deu para ela. Ela falou: o pão vai ser a minha quimioterapia e a água vai ser a minha radioterapia. E ela foi participando da campanha e Jesus curou ela, ela testemunhou, e os 6 meses já passou mais de 13 anos e ela está viva. Amém? Mas olha só, na hora que vem a notícia, você fica sem chão, você fica sem saber o que fazer. Então, se a gente não tiver uma cabeça forte, irmãos, a gente entra em colapso, a gente entra em depressão, a gente entra em crise de ansiedade. Se o Josafá não buscasse a Deus, ele teria feito loucura. E quantas pessoas que na hora da angústia, elas fazem loucura, elas trocam os pés pelas mãos, porque estão angustiadas, porque estão cansadas. O cansaço muitas vezes tira a nossa capacidade de raciocinar. A angústia tira a nossa capacidade de tomar decisões. Então, quando eu não sei o que fazer, eu vou para a oração. O Josafá começou a buscar o Senhor, ele começou a orar. É o que diz aqui, ó: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E olha que tremendo isso, irmãos, o versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Existem batalhas que você não vai enfrentar sozinho, sozinha, que você vai ter que estar no meio do povo de Deus, que você vai ter que estar no meio de pessoas que vão clamar, que vão orar com você no mesmo propósito, porque talvez aquela luta não é só de uma pessoa da família, é de todos. Quem está compreendendo isso? E a Bíblia diz que todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Amado, amada, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Amém? Então vão existir momentos que nós vamos precisar de socorro, que a nossa alma vai gritar por socorro, e a boa notícia é: Jesus sempre estará ali para nos socorrer. Jesus sempre estará ali para estender a mão. Ele é Deus Emanuel. Eu vou contigo até o fim, até a consumação dos séculos. Quem está compreendendo isso? O Josafá, ele se junta para pedir socorro, eles começam a pedir socorro, e diz ali o versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Olha só, o Josafá como líder, ele não se apresenta caído diante do povo, ele também estava sentindo as dores, ele também estava sendo ameaçado. A carta veio direto para ele era o alvo principal, mas olha só, ele não se apresenta derrotado diante do povo, não, ele se coloca em pé, irmãos. Então vão existir momentos que vai estar todo mundo prostrado, caído, triste, angustiado, e alguém vai ter que se colocar em pé diante das pessoas. É aí que surgem os líderes. Amém? Um líder não pode demonstrar fraqueza perante os seus liderados. Se você tiver que mostrar fraqueza, mostra diante de Deus,
Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu sou fraco, mas diante dos seus liderados, não. Quando Davi demonstrou fraqueza perante os seus liderados, a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi, irmãos. O Davi vai para uma batalha e quando ele volta, ele encontra a cidade dele queimada, destruída a fogo, levaram as esposas, filhos, levou todo mundo, não sobrou nada. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou e começou a chorar, e diz a Bíblia que o povo pensava em apedrejar o Davi. Só que o Davi mudou a postura dele. O Davi foi para a oração, ele foi buscar, e a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor, ele se levantou. E quando Davi se levantou, aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo, passaram a lutar com ele, abraçaram a causa e foram em luta da família, recuperar aquilo que havia sido perdido. Quem está compreendendo isso? Então vão existir momentos, irmãos, que nós vamos ter que ser fortes, e nós só vamos ser fortes diante de determinadas batalhas, quando a gente busca a Deus, quando a gente ora. O Josafá se posiciona em pé, e todo o povo estava em pé, e aí o versículo 12, que eu pedi para colocar lá no início, olha lá o 12 que vai dizer, olha o que Josafá vai falar para Deus: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há o quê? Força, perante essa grande multidão, que vem contra nós. Josafá estava falando com Deus, nós não temos força, diante desse problema, o inimigo é maior do que nós, e diz mais, e não sabemos o que faremos. Vamos ler em voz alta, igreja. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus, nós reconhecemos, não temos força. Deus, reconhecemos, não sabemos o que fazer, mas nós não vamos olhar para o problema, nós vamos olhar para o Senhor. Os meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. Quem está entendendo isso, irmãos? É aí que está a chave, é aí que está a diferença. É para onde você olha na hora da dificuldade, é para onde você olha na hora do problema. Tem gente que mira o problema e às vezes é um problema pequenininho, aquilo se torna gigante e ela vai se diminuindo. Não é o que o povo falou lá para Moisés? Moisés, éramos aos nossos olhos como gafanhoto diante deles. A pessoa começa a se diminuir, a pessoa começa a se menosprezar, porque os olhos dela estão no lugar errado. Ela está olhando para o gigante, ela está olhando para o problema. Não que a gente vai ignorar os problemas, eles estão aí, irmãos, mas existem as soluções, existem as saídas. Então, se eu estou enfrentando um problema, meu Deus, o Senhor vai mostrar a saída, e vão existir problemas que vão trazer notoriedade para você, amém? Que vão fazer você dar um salto na vida, que vai fazer você crescer, talvez aquilo que você não cresceu a vida inteira, que vai projetar você. Quem projetou o Davi não foi o secreto, quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas, não foi o leão, o urso, ninguém sabia que Davi tinha matado o leão, tinha matado o urso. Quem projetou Davi foi Golias, irmão, foi o inimigo mais temido de Israel, foi aquele inimigo que ninguém queria encarar, mas o Davi, cheio do Espírito Santo e da força de Deus, ele falou: eu vou encarar isso aí, e eu vou derrubar esse problema. Quem está entendendo? E ele vai lá e derruba, irmãos, e todo mundo passou a saber quem era Davi. Davi foi projetado quando ele venceu aquela batalha. Então tem batalhas que não vêm para a morte, tem batalhas que vêm para mostrar a sua fé em Deus, amém? E o Josafá fala: Senhor, não temos força, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Olha só a consequência disso, irmãos, olha que lindo isso. E todo Judá estava como? Em pé perante o Senhor. Aleluia. Como também as suas crianças, as suas mulheres
e os seus filhos. Estava todo mundo em pé, estava todo mundo acreditando, amém? Não tinha ninguém de cabeça baixa diante daquela batalha, porque eles buscaram a Deus e estavam olhando para Deus. Irmãos, e a vitória na vida daquele povo foi tão grande que Deus aparece e fala assim: nessa peleja, nessa guerra, vocês não vão ter que pelejar. Em outras palavras, eu vou lutar por vocês. Vocês vão ficar paradinho, quietinho, não vão colocar a mão em nada e pode deixar que eu resolvo. É isso que Deus quer, irmãos. Se a gente tiver que se prostrar, que seja diante de quem? De Deus. E nunca diante do problema, irmão. Nunca se prostre diante do problema. Nunca, nunca, nunca. Por quê? É até uma ofensa a Deus, irmãos. Quando a gente se prostra, quando a gente baixa a nossa cabeça para o problema, é uma ofensa. Quando a gente, eu me rendo, né? eu aprendi a aceitar. Eu não consigo vencer, então vou aceitar. Que aceitar nada. Aceitar coisa nenhuma. Meu Deus, eu não consigo resolver isso aí, mas o Senhor consegue. Amém? Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E eu não vou viver com isso aqui para o resto da minha vida, não. O médico falou, eu respeito, Deus abençoe os médicos. Médicos são instrumento de Deus. Quando a gente precisa ir no médico, vá no médico. Amém? Não é errado ir para o médico. Deus abençoe muito, né, o pessoal que trabalha na área da saúde. Mas tem coisas que nem o médico vai conseguir resolver, que é só Deus. Tem coisas que nem o melhor advogado vai resolver, é só Deus. Amém? Então eu vou ter que tomar a decisão: eu vou aceitar ou eu vou confiar em Deus? Eu vou confiar. E Deus entra na batalha e vence os nossos inimigos. Quem está entendendo isso? Mas onde está a chave aqui, meus amados? Josafá estava olhando para o Senhor. Olhe para Deus, tire o foco do problema. Não é o que falamos na sexta-feira? O Salmo 121, coloca ali para mim, Leandro, Salmo 121. Olha só esse salmo, irmãos. Salmo 121. Elevo os meus olhos para onde? O que o monte representa? Os problemas, as adversidades, as lutas. Quem está compreendendo isso? Então nós não temos que elevar os nossos olhos para os montes. E olha só, quando eu elevo os meus olhos para os montes, que representam os problemas, vem a dúvida. Olha o que diz o texto: de onde me virá o quê? Socorro. Em outras palavras, quem está olhando para o problema está perdido, está sem saber o que fazer. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Começa a vir os questionamentos, começam a vir as dúvidas. Então tire os olhos dos montes, tire o olho da doença, da má notícia. Irmão, tem gente que, olha, quer me deixar irritado. Às vezes eu fico irritado, eu não falo nada, mas me irrita, irmão. É você conversar com gente negativa. Meu Deus do céu, eu fico irritado, irmão. Tem gente que abre a boca, ela só fala de problema, problema, problema. Eu não sei que raio, mano. Todo mundo tem problema, é ou não é? Mas Deus tem solução, diga a glória a Deus. Não que você não vai falar dos seus problemas, pastor, não é sobre isso. Não. Pastor, estou precisando de uma ajuda, estou passando por uma situação assim, pode mandar mensagem, eu respondo no direct, respondo no WhatsApp, eu respondo todo mundo e oro por todo mundo. Não é sobre pedir uma ajuda espiritual, um aconselhamento espiritual, não é sobre isso, mas é sobre, toda vez que a pessoa aparece é um problema, ela só fala de problema. Eu estava lá andando, o pneu furou, eu estava isso, é só coisa ruim, irmão. Mas aí eu noto que às vezes a pessoa tem prazer em falar aquilo, ela tem prazer em falar dos problemas, tem prazer. Eu tinha minha vozinha já está com Jesus, mas minha vozinha tinha mania de doença, irmão. Meu Deus. Minha avó com 60 anos, desde que eu existo, né? Eu ia para a casa da minha avó, filho, mas a avó já está velhinha, a avó não está aguentando. Na minha avó com 50 anos de idade,
reclamando da vida. Ah, porque a avó está com dor nisso, dor naquilo, e foi, a bichinha morreu com quase 100 anos, irmão. Os 40 anos que eu conheci, 40 não, os 30 e poucos anos que eu conheci minha avó, dos 30 e poucos anos, a venha só reclamar, meu. Eu chegava, avó, o ano que vem eu vou estar aqui. Ela falava, se a avó estiver viva o ano que vem. E passava anos, e ela estava lá firme e forte, não é? Mas ela tinha esse negócio de doença, mania de doença, disso, daquilo, outro. E a gente brincava, né? A gente brincava entre os filhos, falava, a avó tem mania de doença. Mas tem gente que é assim, e precisa mudar isso, irmãos. Por quê? Porque às vezes ela está olhando só para o monte, os olhos dela estão elevados para o monte. E quando os nossos olhos estão para o monte, de onde que me virá o socorro? De onde vai vir o socorro? A gente fica perdido, né? Mas aí depois ele fala, o meu socorro vem da onde? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Em outras palavras, pare de olhar para o monte, olhe para o Senhor. Amém? É sobre isso? Diga a glória a Deus. João capítulo 3, versículo 14, põe para mim lá, Leandro. João 3,14. E nós já vamos orar. João capítulo 3, versículo 14. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui também. 3,14. Glória a Deus. Vocês acharam? Olha lá. Como Moisés levantou o que, igreja? A serpente no deserto. O texto está falando daquele episódio que Moisés levanta uma serpente. Nós já vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas Jesus aqui está sendo comparado com a serpente aonde? No deserto. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha o que o texto vai dizer. Assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja o quê? Levantado. Em outras palavras, do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, Jesus também precisa ser levantado no deserto. Para quê? Olha lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Morrer. A palavra perecer na Bíblia significa morrer. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Irmãos, o povo estava morrendo no deserto. E tem muitas pessoas que estão morrendo no deserto. Não porque Deus está castigando. O deserto não é lugar de castigo, irmãos. O deserto não é lugar de você passar a vida lá. O deserto é lugar de passagem. Amém? Quando Deus nos permite ir para o deserto, Ele não está mandando a gente para lá como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Deus está nos levando para o deserto para falar ao nosso coração, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva na fé. A Bíblia diz que João Batista, ele crescia nos desertos, ele desenvolvia nos desertos da vida. Só que tem pessoas que elas acabam morrendo pela sua própria boca. Irmãos, e olha só, na hora da angústia a pessoa não mede palavras. Uma pessoa angustiada que não tem o domínio da boca, que não consegue controlar a boca, ela não mede palavras, irmãos. Ela abre a boca, é pior do que víbora, é pior do que serpente. É ou não é verdade? Tem gente que carrega o veneno na língua, irmãos. Lá no livro de Tiago fala que a língua, né, ela é venenosa. E olha o que esse povo vai falar, irmãos. Já ouviu aquela expressão? É bíblico, né? Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Olha só, aquele povo tinha língua de serpente, irmãos. Língua de cobra. Só uma cobra para falar isso aqui, que falaram contra Deus. Olha o que eles falaram. Isso é coisa de cobra, cascavel, jararaca. É ou não é? Olha lá.
por que nos fizeste subir da onde? Do Egito, para que morrêssemos nesse deserto. Ô Moisés, teu Deus está querendo nos matar nesse deserto. Que Deus é esse que nos fez sair do Egito para morrer aqui? Ele quer nos matar aqui. Mas olha só, eles pioram a situação. Pois aqui nem pão, nem água há. Eles estavam focados no pão dos homens, irmãos. E olha o que eles vão falar. E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Qual que era o pão vil que eles estavam falando, irmãos? O maná, que Deus dava todos os dias para eles. Misericórdia. Irmão, reclamar de comida já é ruim, é ou não é verdade? Eu sou daquela época que se alguém reclamasse de comida na mesa, era o chinelo havaiana voando, havaiana de pau ainda. Alguém já passou por isso? Necessidade, fome, eu já passei fome na vida, dificuldade, né? Às vezes não tinha o que passar no pão, passava o restinho do feijão, pão com feijão. Aí se reclamasse da comida, não tinha doce para passar no pão, comia pão com açúcar. Quem já comeu pão com açúcar? Não foi só o pastor Helder, não. Pão com açúcar, irmão, misericórdia. Aí se reclamasse da comida ainda, não é verdade? Se reclamar da comida já é mal aos olhos dos homens e de Deus, agora imagina você reclamar da comida que Deus dá, irmãos. Aquele povo estava falando assim, a nossa alma tem fastio. Moisés, estamos enjoados de comer essa comida, esse pão tão vil, quer dizer, esse pão que não vale nada. Irmãos, olha o desprezo daquele povo para com aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Esse pão tão vil, vil é algo que não tem valor, desprezível. Misericórdia, irmãos. Mas por que falaram aquilo? Estava angustiado. Na hora da angústia a pessoa fala o que não é. Ela ofende a esposa, ofende o marido, ofende os filhos. E quando vê, ela já falou, ela não mede as palavras, depois ela se arrepende. Mas aquele ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então eles disseram isso para Deus, irmãos. E aí qual foi a consequência? Prossiga. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, língua de cobra, né? Qual que é a consequência? Cobra. Deus mandou serpentes ardentes que morderam o povo. Acho que Deus olhou lá de cima, essas cobras, então vocês estão plantando cobra, vocês vão colher cobra. Quem está entendendo isso? Não foi o que aconteceu? Deus mandou serpente, Deus mandou as cobras, que morderam o povo, e o que aconteceu? Morreu muito povo de Israel. Irmãos, tem gente que está morrendo por causa da própria língua. O Jó não pecou na primeira semana. Passou uma semana, o Jó começou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. O Jó começou a falar que se a mãe dele tivesse abortado ele, era melhor. O Jó começa a falar que para quem está angustiado, a morte é um troféu. E lá na frente o Jó se arrepende das palavras. Quem está entendendo isso? Existem maldições que só vão cessar quando a gente se arrepende disso aqui, ó, daquilo que falamos. Contra Deus, contra as pessoas, contra quem quer que seja. E às vezes tem que arrepender. E morreu muito povo, olha lá, prossiga. Vamos terminar aqui, ó. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra, vai lá, o Senhor e contra ti. Olha só, amados, se o meu pecado é somente contra Deus, eu vou lá e me conserto com Deus. Deus, eu pequei, me perdoa, né? Me arrependo e tal. Agora, se o meu pecado envolve Deus, envolve outras pessoas, tem que se consertar diante dos homens também. Quem entendeu isso? O perdão é assim. Ó, pecamos contra ti, né, contra o Senhor e contra ti. Eles reconheceram. Ora, pois, ao Senhor que tire de nós estas serpentes.
Então Moisés orou pelo povo, vai lá, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Olha só, por que a serpente foi levantada no deserto? Para as pessoas olharem para ela. Amém? Quer dizer, toda pessoa que fosse mordida pela serpente, olhasse para ela, ficaria curado. Não morreria. Lembra que estava morrendo muita gente? Então, quem olhasse para aquela serpente hasteada no deserto, não morreria. E é o que acontece, prossiga ali, ó. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, vamos lá, alguém olhava para a serpente de metal e ficava o quê? Vivo. Aleluia, irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus já sabia que quando Ele botou o homem no mundo, o homem ia gerar um monte de B.O., é ou não é? O ser humano é assim, irmãos, é ou não é verdade? O ser humano pensa em alguém que gosta de causar problema, é o tal do ser humano. É ou não é verdade? E aí os problemas que a gente causa faz o quê? Traz o quê para a nossa vida? Maldição. O povo começou a falar contra Deus, as cobras vinham e mordia. Era só abrir a boca, vinha a cobra e mordia. Mas olha o que Deus faz, irmãos, Deus é muito bom. Olha lá, e sucedeu, que quando alguém, volta o texto ali, ó, é tremendo isso aqui, irmãos, é tremendo. Volta o versículo aí. E Moisés fez uma serpente, pô-la sobre a haste, olha lá, e era que, mordendo alguma serpente, alguém, olha só, quando alguém pecava, quando alguém ia lá, falava contra Deus, era mordido pela serpente. Quando isso acontecia, o que diz? Olhava para a serpente de metal, e ficava o quê? Vivo. Todas as vezes que a maldição vier, todas as vezes que o inimigo vier, todas as vezes que você chega diante de Deus, se arrepende e olha para Jesus, Ele te livra da morte, e Ele te dá a vida eterna, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pastor, o caminhar é pesado, eu estou cansada, eu tropecei, eu caí. Então olha para Jesus, se arrependa e olha para Jesus, Ele te livra da morte. Amém? Qual que é a regra? Correr com paciência, mas vai existir um momento que vai faltar paciência para você, que vai faltar paciência para a gente. Vai ou não vai? Não é verdade? Não existe ninguém perfeito nessa vida. Vai chegar uma hora que falta paciência, que você vai abrir a boca, vai falar o que não era para falar, que você vai machucar alguém, que você vai se levantar até contra Deus, e que por causa das palavras que às vezes a gente não mede, vem as maldições, vem as consequências. Mas Deus não nos deixou à mercê da vida e das maldições. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, quando os males vierem, as maldições vierem, olha para Jesus, olha para a palavra. Jesus dizia: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. No passado, Moisés levantou uma serpente. Na nova aliança, Deus levantou Jesus Cristo, para nos livrar de todas as maldições. Jesus foi levantado lá, todas as maldições foram lançadas sobre ele, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que for cravado sobre o madeiro. Quem está entendendo isso? Amém? Então olha para Jesus, irmãos, tire os olhos do problema, dos montes, e olha para Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Amém? Essa é a palavra, irmãos. A serpente no deserto. É isso que a serpente no deserto significa. O povo olhava para a serpente
e ficava livre, ficava limpo, ficava curado. Amém? Hoje nós olhamos para Jesus. Vamos orar, meus lindos? Feche os teus olhos, eleve seu pensamento em Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez, meu Deus, e representa na nossa vida. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. O Senhor é bom. O Senhor nos ama de tal modo, meu Pai, que não tem como comparar. O Senhor é aquele que nos sustenta todos os dias, que nos livra, meu Pai, das astutas ciladas do diabo. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui para te agradecer, para te adorar, em espírito e em verdade. Agradeça a Ele, igreja. Louve ao Senhor de todo o coração. Sirva a Ele com toda a sua força. Oh, santo, santo é o Senhor. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, vem sobre a igreja, vem sobre o seu povo. Adore a Ele. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Olhe para Ele, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os problemas podem ser grandes, Deus é maior do que todos eles. O inimigo pode ser maior do que nós, ele pode ser maior do que você. Ele só não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Não há o que temer, igreja. Não há o que temer, não há o que temer. Não existe doença, não existe enfermidade, não existe crise, não existe prisão, não existe maldição, não existe inveja que possa ser maior do que o nosso Deus. Josafá olhou para o Senhor, Deus deu vitória para ele. Josafá estava em pé diante de Deus. Deus tem levantado uma igreja forte, Deus tem levantado um povo forte. Deus trouxe você aqui nessa manhã, Deus trouxe você aqui nesse lugar, porque a presença dele está neste lugar. Josafá se reuniu com o povo para buscar a Deus no templo, para buscar a Deus no santuário. E nós estamos aqui, meu Deus, na tua casa. É como dizia, meu Deus, o Davi: uma coisa eu peço a ti e buscarei, que eu possa estar na tua presença, meu Deus, todos os dias da minha vida, para contemplar a tua formosura, para aprender no seu templo. Então ensina, meu Deus, aquilo que o homem lá fora não pode ensinar. Ensina, meu Deus, aquilo que o mundo não sabe, meu Deus, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração dos homens, mas é o que Deus tem preparado. Aleluia. Deus já preparou, está tudo preparado, está tudo pronto. O milagre, a sua cura, a sua vitória. Esse deserto não é para a morte, esse deserto é para o seu crescimento. Oh, maravilhoso é o Senhor. Adore a Ele, engrandeça Ele. Oh, ralabaxabaderebecantaia, rebalabasobaderebecantorebalabaxaia. Meu Deus, abençoa o teu povo. Derrama, meu Deus, da tua graça, derrama da tua unção. Meu Deus, derrama do teu poder, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, meu Deus, é a verdade. A tua palavra, meu Deus, é a verdade. Receba agora, meu amado, a força que vem de Deus. Receba o perdão de Jesus Cristo, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para te perdoar. Ele te cura dessa enfermidade, Ele sara você dessa doença. Jesus está sarando. Jeová Rafá é o nome dele. Ele é o médico dos médicos. Receba a cura para a sua alma, receba a cura para o seu corpo, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Não vos inquieteis com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, com oração, com súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vem sobre você agora. Receba essa paz, receba essa alegria, receba essa força, receba essa unção de Deus na sua vida. Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que te guarda. Aleluia. Oh, santo, santo, santo. Adore a Ele, igreja. Nós te adoramos, Jesus. Seja bendito neste lugar, seja entronizado, meu Deus, neste lugar. Louvado seja o seu nome. Aleluia.
Maravilhoso é o Senhor. Deus está fazendo a obra completa na sua vida. O evangelho que eu acredito é o evangelho completo. Ele tem salvação para a sua alma nessa manhã, mas ele tem cura para as suas dores, para as suas enfermidades. Ele diz: eu vim para os doentes, não necessitam de médicos sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar. O Filho do Homem não veio nessa terra para condenar, ele veio para salvar. Receba a salvação, receba a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está orando pelo seu pai, é o seu pai que está doente, que está enfermo, que está passando por uma situação difícil, e ficou só você para cuidar do seu pai. Talvez os outros irmãos, os outros familiares, ninguém está nem aí, mas essa responsabilidade caiu nas suas mãos. Deus te fortalece agora, Deus te dá força, Deus te dá capacidade. Aleluia, Ele é contigo, Ele é contigo. Deus está colocando a mão e está curando e está sarando. Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Somente adore a Ele, igreja. Somente glorifique o Senhor, igreja. Somente exalte ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis. Há uma unção nesse lugar, há uma presença nesse lugar. Você que está aqui no templo, na igreja, no culto presencial, e você que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, a unção chega aí na sua vida. Se você pode, você que está online, não deixe de estar na igreja hoje. É muito importante você pisar no santuário, você pisar na casa de Deus. E você que está aqui, receba essa virtude. Existem bênçãos que Deus derrama no templo. Receba essa bênção em nome de Jesus. No dia da adversidade, o Senhor nos esconde, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é tremendo, Jesus. Aleluia. Seja adorado, Senhor, seja engrandecido. Receba o batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo, batiza o teu povo, batiza, meu Deus. Traga, meu Deus, o revestimento, Pai. Traga o revestimento, meu Deus, aos nossos corações. Traga, meu Deus, o revestimento. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Te adoramos, Jesus. Seja bendito, meu Pai. Seja bendito, Jesus. Santo, 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 santo. Contemplamos, meu Deus, a beleza da tua santidade, Pai. A beleza da tua santidade, Jesus. Os anjos te louvam, a igreja adora, a igreja celebra. Deixa Deus te ajudar nessa jornada, meu amado. Corra com paciência, não perca a sua paciência. Existem batalhas, elas não vieram para tirar a tua paciência, elas vieram para projetar, elas vieram para mostrar na sua vida quem é o seu Deus. Aleluia.